Bom dia! Esse sábado, fresquinho. Ai, que loucura, gente. Cadê o sol? Ontem o sol deu uma escapadela das nuvens e apareceu, né? 10 minutinhos maravilhosos. Vamos esperar então o meu papito entrar. E já quero então dizer que hoje nós vamos ler uma passagem do Evangelho de Lucas. Lucas não foi um apóstolo que caminhou com Jesus. Muita gente não sabe disso. Lucas foi um seguidor do apóstolo Paulo. E aí ele retornou, né, para Jerusalém e foi fazer uma entrevista com o pessoal, com Maria, com testemunhas oculares do que tinha acontecido, com os próprios apóstolos. Então, Lucas foi essa pessoa que fez um dos evangelhos mais completos, porque ele pegou relatos dos apóstolos e também pegou relatos de testemunhas oculares, né? Então, é muito interessante pegar o evangelho de Lucas para ler, porque existem os 3 evangelhos sinóticos, que a gente chama, que eles contam passagens parecidas, que é Marcos, Mateus e Lucas. E para quem está começando a ler a Bíblia hoje, por exemplo, eu dou a minha humilde opinião de começar pelo evangelho de Lucas, tá? Então eu vou convidar o meu pai. A Ruth está no carro, tem chance dela latir durante a live, e isso é normal, é porque ela vê movimentação. Por exemplo, a Cibele chegou agora e a Ruth está se movimentando aqui. Tá me vendo? Não! Tu tá se vendo? É que quando aparece aquela bolinha para inverter a imagem, diz assim: escreva um comentário. E aí eu não consigo clicar. Agora tu tá me vendo? Não, mas fica tranquilo. E agora? A minha tela tá inteira. Vamos perguntar para quem tá entrando aí. Dá para ver os dois e ouvir bem o áudio? O Ju vai me socorrer. Agora. Tá aí? Agora Tá. eu tô te vendo agora. Ai, que bom. Então, É. vamos, E me vendo. vamos começar. Se quiser dar bom dia pro pessoal aí, a Mari já tá on, o Juliano tá on. Tem Bom o dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal que acorda cedo. Alexandre. Hoje num horário mais civilizado. Aquecedor aqui nas costas. Não sei se está fazendo barulho. Não, Então tá, pode começar a ler a mensagem, a passagem aí. tá. Então Antes ali. disso, eu fiz a oração antes de começar, né? De entrar ao ar aqui. Eu recomendo que todos façam, que peçam ao Espírito Santo que ele os ilumine, né? Porque a gente tem que aquecer até o cérebro aqui com o frio que está fazendo. É, Então, me dá uma manivela no cérebro, o Espírito Santo, para ajudar um pouco. E, e a passagem que nós vamos ler hoje é sobre o Evangelho de amanhã, né? Que vai ser lido na missa. Então, ou de hoje, quem for na missa, né? Então, Espírito Santo, inspirai as nossas ações, para que em vós comece, em vós termine tudo aquilo que a gente quiser falar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49 ao 53. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Tenho um batismo para receber, e como me angustio até que ele esteja realizado. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo, mas divisão. Porque de agora em diante, numa casa com 5 pessoas,
3 estarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Paulo, eu acho que tu tem que baixar um pouco o teu volume, porque ele está estridente. tá. Pode falar aí, pode ir falando. Bom, o que a gente nota assim no Evangelho, quem lê o Evangelho a primeira vez acha romântico e quem não se aprofunda no Evangelho entende assim que é uma história de um cara que veio aí, deu um recado, depois ele foi sacrificado. Na verdade, Jesus estava obstinado, focado na missão dele. E a missão dele não era barata. A missão dele era dar o recado e pagar com a vida. E ele veio ali, nessa passagem, ele diz: eu não vejo a hora de fazer isso. E gostaria que vocês já estivessem embarcados nesse barco comigo. Porque ele sentiu que a humanidade não tinha entendido nada até agora. A Bíblia estava ali à disposição, claro que não estava impressa, não tinha, mas ela era passada de boca em boca e passada nas sinagogas, aí nos templos, e passado de geração em geração, o recado estava sendo dado. Mas ele vem dizer que o reino de Deus, ele não está aqui na terra, ele não está nas coisas terrenas. E ao redor ali dessas passagens, tanto de Lucas, quanto de Marcos, quanto de João, ele insiste em dizer: as coisas terrenas, as pessoas, elas te afastam do reino de Deus. Tu tem que te focar. Tem que focar o que é para o reino de Deus. Ontem eu estava ouvindo uma palestra do padre Paulo Ricardo e ele disse: se tu é ético, porque é bacana ser ético, porque tu ganha dinheiro sendo ético, porque tu fica bonito na fotografia, não tem mérito nenhum. Agora, se tu é ético por causa de Jesus, visando o reino de Deus, aí tu está no caminho da salvação. Mesma coisa que se tu trata bem as pessoas, se tu é um cara legal, só para ter benefício com isso terreno, não tem vantagem nenhuma. E aí Jesus está dizendo assim, que tem que ler de novo ali essa passagem, porque acho que as pessoas leem e acham assim: mas Jesus veio para separar o pai do filho, veio para... Ler de novo, vamos ver. Tá. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Tenho um batismo para receber, e como me angustio até que ele esteja realizado. Vocês pensam que eu vim trazer a paz à terra? Não, eu lhes digo, mas divisão. Porque de agora em diante, numa casa com 5 pessoas, 3 estarão divididas contra 2, 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Eu sinto assim, o que me chama mais atenção nessa passagem é o batismo que Jesus fala aqui, ó. Tenho um batismo para receber, e como me angustio até que ele esteja realizado. O batismo que Jesus ia receber era a morte de cruz, né? E a morte de cruz de Jesus é o que ele está convidando a gente a viver também, que é a morte para o nosso antigo eu, para os nossos antigos hábitos, para as nossas antigas conversas. E isso pode, quando a gente se dá conta que a gente tem uma conversão genuína, que Jesus é o fogo consumidor que vai nos convidar para esse batismo de morte, realmente
a nossa família começa a não entender muito bem o que está acontecendo. Nossos amigos não entendem também, pessoas que a gente trabalha junto não entendem, porque é uma linha, não é uma linha tênue entre o teu antigo eu e o teu atual eu. Ocorre um rompimento, é uma morte real. E essa morte é um sacrifício, é um holocausto que tu faz por Deus. Mas não é sofrido. Tu começa a sentir uma paz, uma paz que excede o entendimento quando tu passa por essa morte, por esse sacrifício. Só que as pessoas que estão à tua volta, que não passaram por isso, elas não entendem o que está acontecendo. Então, quem olha de fora pensa assim, mas a Pauline está excluída, a Pauline convivia com a gente, não convive mais, coisas assim. Mas é porque tu vai sendo conduzido pelo Espírito Santo quando tu sente uma conversão genuína, né? E no início nem tu te entende mais o que está acontecendo contigo, que lugar tu pertence, tu se sente um pouco perdido, por isso que a gente não pode parar de rezar, né? Porque a oração, ela vai nos dando clareza, não, agora tu tem que dar esse passo, agora tu tem que dar esse outro passo, e tem que sempre ter humildade, né? Porque que nem tu disse, não vai ser algo que vai te dar glória na terra. A glória que tu vai receber é no plano espiritual, é no reino dos céus. Mas a terra vai te rejeitar, na verdade, né? E uma coisa que ele diz ali, que não vai haver paz na terra. A paz que a gente deseja de Jesus é uma paz individual. Porque no meio de, vamos falar, no meio de 5 pessoas, se 2 tiverem entendido a mensagem e viverem essa mensagem, e as outras 3 forem contra, ali não haverá paz. Mas no interior dessas 2 que entenderam a mensagem, tem a paz. Então a paz que Jesus nos deseja, é uma paz interior. É aquela paz que o nosso espírito faz. É a paz de espírito. E ali, quando ele dá as bem-aventuranças, ele está dando o caminho, que ele é a paz, né? Então, a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito. Então, essa bem-aventurança de pobre em espírito é aquele que não tem orgulho, aquele que deixou o orgulho de lado. Se tu é bom por causa do teu orgulho, porque é chique ser bom, tu não tem paz. Se tu é casto por causa do teu orgulho, porque é bacana, porque talvez até tu ganhe pontos com isso aqui na terra, tu não tem paz. Se tu é humilde porque fica bacana mostrar para os outros e não é por causa de Jesus, tu não vai ter essa paz. A paz que ele está propondo é a paz dele, é a paz que o Senhor nos passa, ou seja, que o nosso foco seja aquele batismo, o batismo que ele nos propõe. E esse batismo nunca é um batismo sem sangue, né? O sangue nosso também será derramado. E é muito difícil. Eu posso dizer assim, quando a gente está passando dificuldade, é que as tentações vêm mais fortes, né? Também quando tu está numa boa, as tentações aí elas nem precisam vir, né? E daí tu já está no meio delas. Mas buscar essa paz de Cristo quer dizer tentar buscar o conhecimento e o entendimento dessas mensagens que ele nos passa. E aí, como eu ia dizendo, conforme tu vai estudando o Evangelho vai se tornando uma coisa tão radical que tu tem que mudar de vida. Tu tem que botar o amor dentro do coração, mas não é o amor pelo amor, é o amor por causa de Cristo. Esse entendimento é que eu acho que muitas pessoas não conseguem ter. Não é só dizer, então fui lá, fiz um curso, fiz um retiro, vou mudar de vida. Tem um longo caminho pela frente. Jesus
precisou de 3 anos para explicar. E ele explicou mais para os apóstolos e para aqueles que iam escrever depois, porque ele queria que isso fosse passado adiante, né? Então, quando tu lê o Evangelho e tu acha bonito e tu diz, bah, isso aqui mesmo, isso aqui serve para mim. Cara, lê de novo, e de novo, e de novo, que tu vai ver que lá dentro tem um convite muito radical. Não é para todos. Não é para todos. Essa passagem, por exemplo, tu lê, aí no começo tu fica meio assim, pai contra filho, sogra contra nora, não tem a paz, onde 5 tiverem ali, 3 são a favor, 2 são contra. Tu fica pensando na primeira vez, mas que coisa, cara, o que ele veio propor aqui? Que cara é esse? Lê de novo. Vai para trás, lê um pouquinho lá atrás o que aconteceu antes, vai lá na frente para entender. Lê o final, que a meta é a ressurreição. Lê, estuda. E principalmente assim, hoje em dia nós temos uma coisa fantástica que é a internet, e tem uns pregadores que eles esmiuçam, eles são iluminados na hora, e cada um tem uma interpretação melhor que a outra. Procurem entender, porque essa passagem está falando tudo. Ela está dizendo tudo. Porque a porta é estreita e tu só passa pela porta se tu tiver focado como ele. Eu quero fazer aquele batismo. Quer dizer, ele não estava indo para a crucificação forçado. Não. Ele sabia que tinha que passar por isso, e ele estava dizendo, ó, vocês também têm que passar por isso. Eu, agora lendo de novo aqui a passagem, eu fiquei pensando no Antigo Testamento, quando Deus fazia uma aliança com um profeta ou com algum juiz, algum guerreiro que ia libertar o povo de Israel, esse profeta ou essa pessoa, enfim, ele dava um holocausto, que era um animal sacrificado para Deus, e Deus consumia com fogo essa oferenda, essa oferta. Vinha um fogo consumidor do céu. Esse fogo consumidor, ele é o Espírito Santo. Quando Jesus, ele se entrega em holocausto por nós na cruz, porque como tu disse, não foi algo que ele não estava esperando, ele estava não só esperando, como ele estava ansioso por isso. Ele queria muito chegar nesse ponto. Então, quando ele se entrega em holocausto, vem o fogo consumidor de Deus para firmar a aliança com a terra. Então, esse fogo consumidor é o fogo da aliança. Então, às vezes a gente olha e pensa, meu Deus, Deus quer queimar o mundo. Não, esse é o fogo consumidor da aliança firmada entre Deus e os humanos por causa do sacrifício de Cristo. E aqui ele diz assim, ó, que a partir do holocausto dele é que ia começar essa divisão dentro de casa. Porque esse fogo consumidor ia arder no peito das pessoas que se convertessem, mas não vai arder no peito de quem não se converte. E essas pessoas não vão entender o que está acontecendo. E tu tem que firmar o teu pé na tua conversão, porque o mundo vai fazer de tudo para te levar para o outro lado, porque é muito mais cômodo. É muito mais cômodo tu conversar com as pessoas sobre o que elas querem que tu converse, tu ouvir as músicas que as pessoas querem que tu ouça, tu assistir os programas que o mundo está derramando, né, em cima de ti. E esse negócio que tu disse, eu sou espiritualizada, porque no final energia é tudo pro bem, é o que as pessoas falam. Mas não é essa a proposta de Jesus. É tudo para salvar a tua alma, mas a tua carne vai ter que sofrer renúncia. Então, não é assim, é tudo pro bem. Então, pega a Bíblia e dá uma lidinha que tu vai ver que não é bem assim.
Zona Não, é de como ele diz, conforto tu vai não lá e tem vende zona. o teu tesouro, Que né? é Vai lá e fácil. vende tudo que tu tem. Vende tudo que tu tem se tu encontrou aquele tesouro. É. E tudo que tu tem, o que que é? É tudo que é matéria, tudo que é atrativo, tudo que te atrai é complicado, o que te desvia do foco. Ele Tudo falou, que ele te estava tem, com né? foco. É, Porque tudo que quando te tu tem tem. as coisas, não tem problema quando tu tem as coisas. O problema é quando elas te têm. É, E aí já virou a tal da idolatria, né? Tu perde o foco. Então, tudo que te distrai, descarta. Descarta as distrações. Então, a gente precisa ter foco na palavra. Deixa eu ver que é, oração, meu. quando tu faz tudo que tu quer, tudo que te apraz, tu tá errado. Né? Porque fazer o certo não é fazer o que eu quero. É, Fazer o certo é fazer o certo. e uma forma fácil de te seguir no caminho de Jesus, não sei ler, não tenho a Bíblia, não sei ler, não tenho internet, não tenho como ouvir os pregadores. Começa a botar intenção na tua atitude. Entender qual é a intenção da tua atitude. Então, tá, eu vou fazer isso aqui. Por quê e para que tu vai fazer? Tu vai começar a ver que as intenções que tu tem para fazer as coisas, elas são vazias muitas vezes, né? Então, eu creio que assim, quando o Espírito Santo passa a habitar na gente, a gente começa a ser intencional, né? As nossas atitudes não são mais vazias, o que eu falar para o outro não vai mais ser vazio. Então, às vezes, eu sinto isso por mim até, sabe? Uma vez eu era bem palhaça, brincalhona, falava um monte de bobagem, mesmo que aquilo que eu tô falando podia ofender alguém, mas tá valendo a piada. Perco amigo, mas não perco a piada, aquela história. Depois que eu comecei a minha conversão genuína, assim, eu sinto que eu me tornei uma pessoa mais séria, mas eu não estou triste, né? Mas é porque eu não vejo mais graça em, em falar algumas coisas que eu falava, sabe? A minha alegria, ela tá muito mais brotando de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, isso demora um pouco até as pessoas. Algumas não vão entender, mas tudo bem. Deus vai escolher a hora delas de se converter, porque isso também é real. A gente vai lendo a Bíblia como um exercício, né? Porque, por exemplo, eu vou para academia muito raro, mas eu não consigo erguer pesos muito pesados. Mas conforme eu vou indo para academia, eu vou aumentando a capacidade do meu músculo. E a mesma coisa o nosso contato com o Espírito Santo, que já está dentro de nós, já habita em nós a partir do nosso batismo. Então, conforme tu vai exercitando esse contato com o Espírito Santo, ele vai conseguindo te revelar coisas. Tu vai ficando com aquela sintonia fina para entender o que o Espírito Santo quer te dizer, quer te orientar. E que ganho eu tenho com isso? Não é só um ganho de alma. A gente tem ganho material com isso também. Porque as coisas começam a dar certo na engrenagem da nossa vida. Deus quer que as coisas deem certo para nossa vida quando tu tá a serviço dele. Então, tu entra nessa engrenagem e as coisas começam a te favorecer. Se tu entrou nessa engrenagem e ainda tá dando tudo errado, tu tem que dar uma examinada nos teus princípios que tu tá seguindo. Daqui a pouco tu tem que abrir mão de coisas que tu tá muito apegado e não tá abrindo mão, né? E de Sim. pecados de estimação também. Então, isso é um sacrifício. Tu vai ter que se sacrificar, vai ter que sacrificar a tua própria vontade, mas aos poucos tu vai ver que a recompensa é muito maior. Não é só depois da morte a recompensa, tá, gente? O cristão real, né? Não o cristão de IBGE, ele não tá pensando só em morrer e não ir pro inferno. O cristão quer viver o céu na terra. Na verdade, é aquela paz, aquela palavra paz, que se deseja ao outro, é a paz interior, né?
Essa paz interior é que vai te dar a felicidade. Não tem outra maneira de ser feliz se tu não está em paz. Porque, como nós falamos, todos os todos os pecados, eles estão dentro das coisas que eu faço porque eu gosto, né? São o que eu falei. Faço o que eu gosto, eu não estou fazendo as coisas certas. Por quê? Porque o pecado é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, tem que pensar em fazer, não fazer as coisas que eu gosto, mas que eu tenho, que eu devo, que eu posso fazer. E a paz não é fazer o que eu gosto, é fazer o certo, que normalmente não é o que eu gosto. E a paz é que vai fazer gostar de fazer as coisas. É a mesma coisa a alimentação, né? Porque às vezes fica intangível, impalpável, quando a gente fica falando da paz e não sei o quê. A mesma coisa é a alimentação. Tu quer o quê? Tu quer ter saúde? Quero. Então tu vai ter que comer umas coisas que não te dão prazer. Por exemplo, um pratão, às vezes, de salada não é tão prazeroso como comer uma carbonara, por exemplo. Mas aquele prazer instantâneo que tu vai ter comendo vai te dar um prejuízo a longo prazo se tu fizer isso todo santo dia. Então, dá para comparar com a alimentação. Isso que eu vou fazer vai me trazer saúde? Isso que eu vou comer vai me trazer saúde ou vai me prejudicar a longo prazo? Sabe quanto tempo eu vou levar para queimar essa caloria que eu ingeri agora, por exemplo? E a mesma coisa é a nossa alma. Isso aqui que eu vou fazer vai prejudicar a minha alma? Quanto tempo eu vou ter que... O que eu vou ter que fazer para me redimir se eu fizer isso? Né? Então, a gente é criança ainda na fé. Deus está tentando nos mostrar, quase desenhando para nós, né? Assim, minha filhinha, que tem que andar. E aí, aos poucos, tu vai evoluindo na espiritualidade. Mas, por enquanto, ele tem que dar um estigão. Ó, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Pronto. Assim, voltando ao assunto que eu falei antes. Jesus tinha dois tipos de plateia. Aqueles que eram o povo lá da multidão, que estava morro abaixo lá, né? Ele falava o sermão da montanha, eu imagino que ele estava lá em cima da montanha e as pessoas lá embaixo. Ou ele estava lá embaixo da montanha e as pessoas para cima, mas ele estava num nível diferente, falando para um monte de gente. Esse monte de gente, como na parábola do semeador, tinha diversos tipos de terreno lá. Uns ouviram, acharam bacana, se entusiasmaram, né? E depois a coisa sumiu. Outros nem estavam prestando atenção, estavam olhando para a saia da vizinha. Outros começaram a pregar, saíram pregando. Mas ele tinha, além disso, os apóstolos aqui, que depois do sermão iam lá e dizer, cara, explica de novo o que tu falou, eu quero saber, eu quero entender, porque eu quero depois passar para frente, eu quero mudar a minha vida. Então, esses caras que fizeram isso são mais ou menos que nem aquele que pega, lê a Bíblia, vai na igreja, mas depois se debruça para estudar e tenta aplicar na vida, faz o teorema lá, vê se a conta deu certo, faz a prova dos 9. Porque assim, como é que eu faço para saber se está dando certo seguir Jesus na minha vida? Provavelmente vai ser porque vai ter gente que vai ficar contra ti. Vai saber que tu está no caminho certo, porque o diabo vai tentar te... Opa, isso aí ficou importante, agora o cara mudou, ele não é mais meu cliente, eu tenho que puxar ele de volta. E o puxar ele de volta é aquele conflito que dá entre as pessoas. Então, onde é que eu estou nessa multidão? Eu estou em que nível que eu estou? Eu sou aquele cara que vai lá para Jesus depois e me explica aqui direito. E aí Jesus olha para ti e diz assim, cara, tu não vê um monte de problema que eu botei na tua vida aí, que tu tem que resolver com amor? Ali está a prova, né? Tu é um sócio contribuinte só ou tu é um sócio atleta desse clube? Tu joga no time, tu tá fazendo com amor as coisas, tu tá sendo o próximo das pessoas,
tu tá dando pão a quem tem fome, tu tá usando as bem-aventuranças, tá tudo ali. Tu tá fazendo isso. No primeira oportunidade, tu manda tudo longe, tu fica irado, tu, tu vai e faz aquilo que tu quer. O que tu tá fazendo? Porque isso aí tem que virar ação, né? Que é a missa, né? A missa é uma missão. Qual é a tua missão? A tua missão é assim: eu ouvi a palavra lá no morro, receber o pão, o peixe, tomar o vinho transformado, assistir todos os milagres, mas na hora que for para eu tomar atitude, eu tô fora, cara. Não, parece um cara aí precisando da minha ajuda, eu tô fora. Não é, vai se virar. Faz como tu quer. Então, assim, se a nossa maneira de ver o mundo é apenas essa maneira romântica, o evangelho não é romântico. Ele é uma batalha. O cara tá focado, tchê. É um livro de autoajuda de Deus. Não foi um cara comum que fez. A vida dele não é comum. E por outro lado, também ele fez tudo de forma muito humilde, então tudo isso tu tem que fazer com humildade, não achar assim, agora eu tô, cara. Jesus é meu irmão, Deus é meu pai, agora ninguém pode comigo. Se ferrou. Agora que tu vai olhar que ele diz, o último vai ser o primeiro, mas tem que ser o último, não tem que ser o primeiro. Se dizer assim, eu sou o último aqui, deixa eu passar na frente. Não é. Não é. Se for pela forma terrena, que tu não entrar em conflito com o teu pai, com a tua mãe, com a tua nora, se tu não fizer esses conflitos porque tu mudou de vida, tu errou no caminho. E aí, meu amigo, não é ele que vai te punir. Também vai para a cruz, que nem o mau ladrão. Não vai escapar da cruz, mas o teu destino vai ser outro. Eu acho que até, então, para finalizar, achei bem interessante tu lembrar disso, quando ele fala ao monte, né? As pessoas que estão perto dele, elas escutam muito bem o que ele está falando, né? E conforme as pessoas que estão ficando mais lá para longe, elas não escutam tudo o que ele fala, porque é muita gente, né? Aí fica assim, o que ele falou mesmo? Aí o outro, não sei, mas eu acho que foi isso. Mas e agora ele falou o quê? Mas como assim? Aí quando a pessoa está tentando entender o que ele falou, ele já está falando outra coisa. Porque a pessoa está muito longe, tem muita gente entre ela e Jesus lá no monte, tem muitas pessoas. E aí aquele burburinho e tal, né? O vento, os elementos da natureza, eles atrapalham que o som chegue no ouvido daquela pessoa que está lá no fim. Ela não ouve. Como é que ela vai fazer para ouvir melhor? Luta contra essa multidão. Tá aqui, tá apertado, tá difícil, as pessoas estão se empurrando, tá isso, tá aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aqui tá confortável, tem menos pessoas, tu consegue se mexer, tu consegue respirar. Mas aqui tu vai ter que fazer um esforço para chegar lá, que Jesus está lá só falando. Tu só tem que ir até lá para ouvir o que ele está dizendo. E essa tem que ser a tua missão de vida, porque é a missão mais importante da tua vida. E aí tu passa por todo esse desconforto de chegar e tal. Quando tu chega do lado dele, tudo que ele começa a falar, tu vê que ele fala com ternura, tu vê que não é tão difícil de entender, tu vê que fica mais claro. Então, essa é a nossa missão, é a gente tentar se aproximar o máximo possível de Jesus para ouvir claro o que ele quer dizer. Só que ele falava claro para os que estavam perto. Os que estavam perto eram os que iam passar adiante depois dessa informação. Então, a nossa missão não é só se aproximar de Cristo, mas é levar a mensagem dele adiante. Então, que fique essa missão, essa proposta, esse convite que o Espírito Santo quer fazer para ti. Não tenha medo, não deixa que nada te impeça de passar a palavra de... Não tenha vergonha. A passagem de hoje, do sábado, ela vai dizer: quem
me proclamar, eu vou proclamar para o meu Pai. Quem me negar, eu vou negar. É legal. Então, se chega. Tu tá atendendo, eu sou veterinária, né? Eu tô atendendo um paciente aqui, o dono falou não sei o quê. Fala de Jesus! Eu faço isso. Às vezes a pessoa vai te achar meio fora da casinha, meio louca, meio fanática. Fanática, já me chamaram muito de fanática. É elogio. Quando a pessoa te chamar disso, tu pensa, opa, tô no caminho, vou continuar isso aqui, né? Então que fique esse convite pra gente de ter coragem, determinação de ir até Jesus e depois de passar a palavra dele adiante. Falou. Quer falar mais alguma coisa? Vai. Queria então convidar. Esse final de semana, então, hoje tem uma passagem muito boa. Que quem puder assistir à missa, né, for católico, quem tiver oportunidade, o recado é muito bom. Todas as missas têm uma passagem importante, e essa época aqui, essa época do ano, a igreja fala muito das mensagens que Jesus dá, que nos ensinam a viver. Essa é uma mensagem que nos ensina a viver no meio com o próximo, para o próximo. Então é a forma com que ele diz: vocês querem saber como é que eu faço assim. Eu quero isso. Vocês têm que fazer isso. Mas tem que ouvir, tem que ir ler o Evangelho. E quem está, como tu falasse, quem está lá embaixo no monte, na turminha, né? Não está nem ouvindo. O cara foi lá para ver o sermão, mas o cara está falando lá em cima, mas aqui tá bom, tem uma cervejinha e tal. Eu não vou subir lá para passar no meio dessa multidão, para depois até vou me perder na minha turma, vou ficar longe deles. Eu estou aqui embaixo, estou cuidando do meu filho, da minha mulher, eles não podem me seguir para ouvir. Não, tu tem como fazer. Tem um horário sempre que tu pode te aproximar de Cristo e saber e conhecer a mensagem dele. E é muito bom o nosso papo, porque a gente faz isso há 30 e poucos anos. É isso aí. Fazemos mesmo. E não somos pessoas tristes, né? Quem nos conhece sabe que a gente é bem alegre. E nem beato. Então tá, gente. Bom dia para todos e um ótimo fim de semana. Obrigada por quem participou. Se quiserem sugerir algum assunto, a gente está à disposição. E obrigada, Pai, por tudo. Te amo. Deus abençoe. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.